Olá, quinto ano! Que saudade de vocês! Tudo bem? Estamos vivendo mundialmente um momento muito difícil, a quarentena do coronavírus. Sabemos bem que é um vírus que requer nesse momento que fiquemos afastados. Eu aqui e vocês aí. Mas nada que impeça que nós continuemos com nossos estudos, não é mesmo? Espero que vocês tenham um excelente dia, pois vamos hoje aprender um assunto muito novo e importante. Para isto, como fazemos sempre em nossas aulas, vamos pegar o nosso livro de história, o nosso marca-texto. Se você não tiver, não tem problema. Pegue um lápis de cor e vamos juntos aprender. Livro de história. Vamos abrir na página 20. Aguardo você abrir o seu livro, pegue seu marca-texto ou seu lápis de cor. Vamos trabalhar a unidade 2. Na unidade 2, nós vamos aprender um pouco sobre a Proclamação da República. Vamos ver que de importante esse acontecimento trouxe para a história do nosso Brasil. Sabemos, assim como temos falado e realizado em sala de aula, que quando realizamos um texto, é importante que destaquemos como marca-texto fatos importantes. Tudo que vem relatado num texto é de suma importância para o nosso conhecimento, mas como a tia já orientou, sempre iremos destacar aquilo que julgarmos importante. Vamos começar? Página 20, primeiro parágrafo. O governo de Dom Pedro II durou 49 anos, de 1840 até 1889. Durante a primeira metade de seu governo, o Brasil passou por um período de estabilidade e crescimento econômico. No entanto, o imperador passou a receber muitas críticas, principalmente após a Guerra do Paraguai. Guerra essa que iniciou em 1864 e terminou em 1870. Quantos anos, não é? Que trouxe grande estabilidade econômica ao país. Diante desse cenário, o movimento republicano, que encabeçava a oposição ao governo imperial, cresceu e se fortaleceu. Como vemos nesses dois parágrafos iniciais, como tudo começou. Aí você observa que vai falar sobre o período republicano. Aí vai estar falando sobre a Guerra do Paraguai, um acontecimento que fez parte da nossa história e que vale a pena entendermos o que essa guerra causou para o país nessa época. Vamos então ver o que de importante podemos destacar desses dois primeiros parágrafos. Marque aí no seu livro o que você julgou de importante até agora, com o seu marca-texto ou o seu lápis de cor. Caso não tenha, pode ser até mesmo com o seu lápis. Vamos então estudar esse movimento republicano. Republicano é uma forma de governo com algumas características, que mais à frente estaremos fazendo uma comparação com a monarquia, que também é uma forma de governo, com características diferentes da república. Então vamos aprender um pouquinho sobre esse movimento? Passemos para a página 21 então. Vamos lá, acompanhando com a tia, primeiro parágrafo da página 21. No Brasil, as ideias republicanas ganharam força durante o segundo reinado, pois muitas pessoas desejavam participar mais das decisões políticas do país. Que legal poder participar das decisões políticas do país? Sim. E essas decisões políticas, elas podiam ser acompanhadas por uma pessoa assim como eu e como você, porque nesse tipo de sistema era permitido que o povo participasse. O que na outra forma de governo que nós vamos ver mais à frente, isso não poderia. O povo não tinha vez e nem voz, não podia participar. Continuando no livro, no segundo parágrafo, nós vamos ver o seguinte:
Entre os republicanos haviam profissionais letrados. Profissionais letrados, vamos dar uma olhadinha lá no nosso glossário, que está logo abaixo aí na mesma página. O que significa, professora, profissionais letrados? Profissionais letrados é toda aquela pessoa que tem um amplo conhecimento adquirido. Então, vale a pena você estudar, porque quanto mais você estuda, mais conhecimento você adquire. Sendo um aluno que lê, um aluno que procura estar todos os dias adquirindo conhecimento, você também poderá se tornar um aluno, uma pessoa letrada. Então, entre os republicanos havia essas pessoas que tinham conhecimento. Que pessoas eram essas, tia? Eram os advogados, eram os jornalistas e os comerciantes. Além de defender o sistema republicano de governo, parte desse grupo era favorável à abolição da escravatura. Que eu creio que vocês se recordam que a abolição da escravatura foi também um acontecimento que ocorreu que no Brasil, naquela época, existiam pessoas que eram escravizadas, que eram obrigadas a trabalhar de forma obrigada e não tinham condições favoráveis que elas recebessem dos seus donos. Seguindo, nós vamos ver o que então é uma república. A república é um sistema de governo cujos principais governantes são escolhidos pelo povo por meio das eleições. Olha como as eleições são importantes. Através das eleições, eu posso e você também, quando chegar na idade adequada, poderá contribuir para escolher esses profissionais que vão estar junto no governo. Para quê? Para fazer aquilo que for de melhor para o povo. Então, nesse sistema de governo, na República, o povo tem vez e tem voz. E através das eleições, eles podem escolher os seus representantes, aqueles que estarão brigando, lutando para que você, para que eu tenhamos os nossos direitos garantidos. Seguindo no nosso livro, nós vamos ver que no seguinte parágrafo diz assim: os membros do movimento republicano fundaram partidos políticos com destaque para o Partido Republicano Paulista, criado em 1873. Olha que característica importante. Olha que fato que deve você, no seu livro, estar destacando. O primeiro partido político criado foi em 1873 e o nome que ele recebeu. Bem como jornais republicanos, nos quais publicavam diversos textos e charges que criticavam o governo do imperador D. Pedro II, que naquela época era quem governava. Observe que nesse parágrafo encontra-se uma palavra em destaque, de vermelho, charges. Tia, o que é uma charge? Novamente, olha o apoio que o glossário está nos dando com o conceito do que é uma charge. E lá no nosso livro encontra-se assim: desenho humorístico que aborda assuntos da sociedade, muitas vezes de forma crítica. Então, cuidado com aquela charge que de repente você se depara, você leia, tá? Críticas a esse sistema de governo, monarquia, onde o povo não tinha vez e nem voz, onde não se tinha eleições, onde o povo pudesse estar escolhendo os seus representantes. Vamos ver que críticas são essas que está se fazendo na monarquia. Ao longo do segundo reinado, sobretudo após a Guerra do Paraguai, parte dos militares passou a criticar a monarquia e apoiar a república. Olha que interessante, parte dos militares deixou de apoiar a monarquia para apoiar a república. Por quê, tia? Porque eles começaram a ver que esse novo sistema para eles seria melhor para ser implantado. Além de desejarem melhores salários, os militares tinham interesses em participar mais ativamente das decisões políticas do país, o que não era permitido. Outro grupo que se aproximou das ideias republicanas foram os cafeicultores paulistas.
Eles passaram a criticar a monarquia e a apoiar a causa republicana após a Guerra do Paraguai, pois ela ocorreu em um período de grandes dificuldades econômicas e trouxe muitos prejuízos ao país. A oposição desses fazendeiros à monarquia cresceu ainda mais com a abolição da escravatura, ocorrida em 1888. Em 1888, todos os escravos alcançaram a sua tão sonhada liberdade. Fato esse que ocorreu no dia 13 de maio de 1888, documento que foi assinado pela princesa Isabel e que recebeu o título de Lei Áurea. No seguinte parágrafo, continuando o nosso texto, que vale a pena você reler novamente depois com calma, diz assim: além desses dois grupos, a Igreja Católica também se opunha à monarquia, pois desde a Constituição de 1824, a lei determinava que a Igreja deveria ser subordinada ao Estado, ou seja, o poder e as regras definidas pelo imperador. Assim, conforme os anos foram passando, cada vez mais religiosos buscavam autonomia para resolver suas próprias questões. Eles não tinham, nessa forma de governo que eles participavam, eles não tinham liberdade, eles não tinham autonomia para resolver as suas próprias questões. Diante de tais circunstâncias, aumentava a crença de que a manutenção da monarquia atrapalhava o desenvolvimento da nação.